A última coisa que lembro antes de tudo mudar foi olhar para um prato cheio de sangue e perceber que não conseguia respirar. Não daquele jeito que a gente fica sem ar quando corre, não daquele sufoco de quem subiu uma escada rápido demais. Eu não conseguia puxar nenhum ar. E foi nesse momento que eu entendi, de verdade entendi, que eu estava morrendo. Tudo começou numa quinta-feira comum. Voltei do serviço do mesmo jeito que sempre voltava. Joguei a chave em cima da mesa, sentei na cadeira da cozinha e comecei a comer um lanche. Só um pão com queijo, nada de especial. O dia não tinha nada de diferente. Não tinha nada no ar que dissesse que aquele ia ser o último momento normal da minha vida por um longo, longo tempo. Dei uma mordida no pão e comecei a tossir. E quando afastei o pão do rosto, ele estava coberto de sangue vermelho vivo. Não aquele vermelho escuro de quando a gente se corta. Vermelho vivo, quase rosado. E não parou. Continuou saindo. Encheu o prato inteiro. Quero que você entenda que tipo de pessoa eu era antes de tudo isso acontecer. Eu não era alguém que andava pela vida com muita paz dentro do peito. Fui criado na religião católica, fiz catequese, servi como coroinha, tive tudo isso colocado dentro de mim desde pequeno. Mas cresci numa casa com muita dor, muita violência. E em algum momento, cedo, eu decidi que se Deus existia, Ele claramente não estava olhando para o que acontecia lá dentro da minha casa. Então eu fui embora da fé. Não com raiva no começo, só com um vazio. E esse vazio me acompanhou por décadas. 2 casamentos, 2 filhas que amo mais do que qualquer coisa nesse mundo. Uma vida inteira de luta, de apertar o cinto, de tentar se manter de pé. Quando abril de 2020 chegou, eu já era o tipo de homem que o sofrimento tinha endurecido. Não tinha mais medo de muita coisa. Quando o noticiário começou a falar dessa doença nova se espalhando, eu lembro de ter dito para um colega de trabalho: já passei por coisa demais para ter medo de um vírus. Eu acreditei nisso de verdade. Eu não sabia o que estava crescendo dentro dos meus pulmões. Então lá estava eu, com sangue por tudo. Levantei da cadeira e fui andando em direção à cozinha, sibilando a cada passo, e peguei o celular. Minha ex-mulher é enfermeira, e foi ela que liguei porque ela ia saber o que fazer. Consegui falar com ela, mas mal consegui articular uma palavra. Tossi sangue direto no aparelho. Lembro da voz dela ficando tensa, cortante, falando meu nome como se fosse um aviso. Eu disse que não estava me sentindo bem. Disse que ia deitar. E ela falou para mim, e isso eu ouço até hoje. Ela disse: se você deitar, você vai morrer. Eu disse: eu sei, não estou conseguindo mais, preciso descansar. E essas foram as últimas palavras que eu disse por um bom tempo. A próxima coisa que lembro é acordar na UTI. Estava escuro. Meus 2 braços estavam presos à cama. Meus 2 pés também. Tinham acesso venoso no lado do pescoço, uma sonda na garganta, tubos no nariz, médicos e enfermeiros se movendo ao redor de mim. E a dor. Não sei se existe palavra para descrever. Parecia que tinha um peso de 5 bilhões de toneladas em cima do meu peito. Cada respiração era uma batalha, e eu estava perdendo. Depois me disseram que tinham retirado quase 3 litros de sangue dos meus pulmões. Foi o que os tumores fizeram. Eles romperam e encheram meu tórax de sangue. A causa da morte no meu prontuário, porque sim, tinha uma causa da morte no meu prontuário, foi insuficiência respiratória aguda, hipóxia. Em português simples, eu me afogei no meu próprio sangue. E senti cada segundo disso. Mas essa não é a parte que eu preciso te contar. Fiquei naquela ala da UTI por quase um mês. E desde praticamente o primeiro dia, havia algo lá comigo. Eu sei como isso soa, eu sei. Mas preciso que você continue aqui comigo. Havia uma presença, e não tenho outra palavra, em pé perto da televisão no lado esquerdo do quarto. Não enxergava nada com os olhos. Mas eu sentia. Do mesmo jeito que a gente sente quando alguém entra num quarto por trás de você e o ar muda completamente. Sentia com tanta clareza quanto qualquer coisa física que eu já toquei na minha vida. As enfermeiras ficavam me perguntando se eu queria ligar a televisão, e eu não conseguia responder por causa da sonda, e ficava ali deitado encarando aquele canto do quarto dia após dia,
semana após semana. Essa presença nunca foi embora. Aí um dia o quarto ficou vazio. As enfermeiras tinham saído, os médicos não estavam fazendo ronda. Só eu, e o que quer que estivesse naquele canto, e esse peso esmagador no peito. Já tinham retirado a sonda da garganta, o que significava que eu podia falar se quisesse. Tinha perdido 35 quilos naquele mês. Eu estava apoiado nos cotovelos e tremia, tremendo sem parar, tão fraco que mal conseguia sustentar meu próprio peso. E aí aconteceu algo que eu não fazia desde criança. Desde os 7 anos de idade, sentado numa casa cheia de dor e confusão. Eu orei. Não aquela oração formal, decorada, de catequese. Eu clamei a Deus, em voz alta, sozinho naquele quarto, tremendo nos cotovelos. Eu disse: por favor, não me deixa morrer. Por favor, eu quero ver minhas filhas. Quero ver essa pessoa que eu amo. Eu sei que eu te abandonei. Eu sei que eu virei as costas. Eu nunca parei de acreditar em você. Acho que isso sempre foi verdade, mesmo quando eu fingia que não era. Mas eu larguei esse relacionamento e me arrependo muito disso. E foi no meio dessa oração, bem no meio dela, que tudo mudou. Eu estava no teto. É a única forma que consigo descrever. Estava acima do meu próprio corpo, olhando para baixo, e conseguia ver tudo. Não só para baixo, não só o quarto. Eu estou falando de 360 graus, ao mesmo tempo. Conseguia ver meu corpo deitado na cama. Conseguia ver as enfermeiras no corredor. Conseguia ver através das paredes. E lá fora, num campo enorme atrás do hospital, eu conseguia ver cada talo de capim. Eu sei como isso soa, eu sei. Mas eu conseguia ver as serrilhas em cada folhinha. Conseguia ver as nervuras percorrendo cada uma delas. E as cores. Não existe cor nesse mundo físico que chegue perto do que eu vi. As cores eram líquidas. Elas se moviam. Elas estavam vivas. E cada folhinha de capim virou lentamente em direção a mim. E aí o amor chegou. Já faz anos que tento encontrar as palavras certas para descrever isso, e ainda não tenho. O que eu senti naquele momento não era uma emoção. Não era o que você sente quando alguém te diz que te ama, ou quando você segura seu filho recém-nascido. Era algo estrutural, algo fundamental, como estar mergulhado numa substância feita inteiramente de amor, do mesmo jeito que a água é feita de água. Era constante, era em todo lugar, era tudo. E eu fui banhado naquilo completamente desde o primeiro instante, em menos tempo do que pisca um olho. Eu estava dentro de uma luz. A luz mais magnífica, mais avassaladora que eu já experimentei ou consigo imaginar. E num trilionésimo de segundo, e estou falando literalmente, foi instantâneo, eu soube. Eu soube onde estava. Eu soube quem estava me segurando. Eu tinha um conhecimento absoluto. Não estou falando de fatos. Estou falando de tudo que já existiu ou jamais vai existir. Eu era tudo. Eu era as árvores e as almas delas. Eu era o capim. Eu era a luz. Eu era meu pai. E ele era eu. E a gente tinha se fundido completamente. E era a coisa mais natural que tinha acontecido na minha vida. Como voltar para um lugar onde você sempre pertenceu e ficou longe por muito tempo. O pensamento que me veio foi só: eu estou em casa. Só isso. Estou em casa. E depois outro pensamento: que dia lindo para morrer. E era verdade. E não tinha nada de assustador nisso. Era nada. Toda a luta, toda a dor, todo o peso daquela vida tinha sido só um momento. Um momento breve, passageiro. E agora tinha acabado, e eu estava onde eu precisava estar. E tudo era perfeito. Aí outra presença chegou. E o amor que veio com ela era diferente. Não maior, não menor, mas distinto. Uma qualidade diferente. E eu reconheci na mesma hora, do jeito que você reconhece uma voz que conhece a vida inteira. Era Jesus. Não teve anúncio, não teve entrada dramática. Foi só reconhecimento. E tudo era lindo e era perfeito. E eu não consigo te descrever com nenhuma palavra que existe na língua portuguesa, ou provavelmente em qualquer idioma. E aí eu senti 2 mãos na minha alma. Meu corpo não estava lá, eu não tinha corpo, mas eu senti. 2 mãos gentis, me guiando de volta para baixo. Minha alma estava sendo conduzida de volta. Eu me senti descendo.
E aí senti mãos físicas no meu corpo físico. E aí fui empurrado de volta para a cama. E aí eu apaguei completamente. Acordei de novo algum tempo depois com médicos e enfermeiras tentando me acordar desesperadamente. E a primeira coisa que fiz foi olhar para o canto onde a presença tinha estado. E ela tinha ido embora. O quarto parecia diferente, vazio de um jeito que não tinha sido por semanas. Pedi imediatamente para todo mundo sair. Disse que estava bem, que precisava que todo mundo saísse do quarto agora. Eles acharam que eu tinha enlouquecido. Talvez eu tenha mesmo. Mas fiquei ali deitado sozinho, tentando me agarrar ao que eu tinha acabado de viver e pensei: não posso contar isso para ninguém. Vão achar que eu fiquei louco. Voltar para esse mundo depois disso foi a coisa mais difícil que já tive que fazer. E quero ser honesto sobre essa parte, porque as pessoas que ouvem essas histórias às vezes imaginam que a pessoa que volta, volta curada, iluminada, cheia de graça. Não foi isso que aconteceu comigo. Fui embora do hospital antes de estar pronto porque não aguentava mais ficar lá. Pensei, se eu vou morrer, prefiro morrer na minha própria cama. E quando cheguei em casa, caí numa depressão muito funda. Uma escuridão que me surpreendeu. Porque eu tinha acabado de ser abraçado por Deus. Tinha acabado de ser mostrado o amor mais profundo do universo. E agora eu estava de volta aqui, nesse corpo, nesse mundo, sentindo a dor de todo mundo. Sentindo o peso dessa existência física me pressionando de todos os lados. O contraste era insuportável. Eu não estava preparado para isso. Lembro de estar no meu apartamento alguns meses depois da experiência e gritar com Deus. Gritar de verdade. Eu disse: você não pode fazer isso com alguém. Você não pode mostrar para uma pessoa o que me foi mostrado e depois mandar ela de volta para cá. Você escolheu a pessoa errada. Eu não fui feito para carregar isso. Não aguento. E foi aí que ele me falou. Não com uma voz estrondosa, não de forma teatral. Só uma presença quieta, clara, inconfundível que disse: por que não? Você é meu filho. Caí de joelhos, ergui os braços, e eu disse: por tudo que eu sou você. E eu quis dizer isso com cada átomo do meu ser, porque eu tinha sentido, eu tinha sido, eu tinha me fundido com a luz e eu sabia, de um jeito que mora mais fundo do que pensamento ou crença, que a gente não é separado do que nos criou. Nunca foi separado. A gente só está aqui, nessas formas temporárias, vivendo essa experiência temporária. E nada disso é tão permanente ou tão real quanto a gente pensa. Ainda penso naquele quarto às vezes. Ainda penso no capim se virando em direção a mim. Ainda sinto em certos dias um eco distante daquele amor. E eu sei, sem uma sombra de dúvida, que quando eu partir desse mundo de novo, e vou, assim como todos vocês vão, eu estou indo para casa. A gente vai todos. Essa é a coisa que a gente tem completamente ao contrário faz todo esse tempo. A gente fica aqui achando que essa é a vida real e que a morte é o fim. Mas eu estive do outro lado. E é mais real do que qualquer coisa que eu já toquei, provei ou vi com esses dois olhos. Essa vida aqui é o sonho. Aquilo lá era o despertar.